Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de janeiro de 2022, e estamos nós reunidos, estamos retomando as nossas gravações do livro Obras Póstumas. Nós iniciamos a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Já iniciamos o nosso último estudo e hoje nós vamos retomar esse estudo que está nos falando sobre o fluido, tá bom? Eu digo que é um estudo de fundamental importância para nós entendermos o espiritismo. É indispensável essa compreensão do fluido, esse fluido universal. Lembrando que o termo fluido, a palavra, na época de Kardec, dentro da ciência, tudo aquilo que eles não sabiam identificar ou dizer o que era, eles davam o nome de fluido, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Agradecidos te somos, amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão. Que nós possamos sempre, Divino Amigo, aproveitando essa oportunidade, te solicitar o amparo, a assistência e a inspiração sempre, Senhor, para que possamos ter uma melhor compreensão da obra, para que nós possamos refletir um tanto mais, porque tudo isso, Senhor, nos serve e é necessário para o nosso processo de evolução. Graça te damos por essa oportunidade e é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá. Embora emane de uma fonte universal, o fluido cósmico se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Gente, olha só que interessante isso aqui. Por isso é que a gente diz que quando você vai estudar sobre fluido é a base de tudo. E lembra que aqui o tema é fotografia e telegrafia do pensamento. A gente sabe que quando a gente pensa, a gente atua sobre esse fluido. Então ele diz aqui, olha, embora emane de uma fonte universal, porque a origem do fluido universal é a mesma, a origem é a mesma. A origem ela é do Criador, por isso a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Essa matéria que o Livro dos Espíritos nos apresenta é esse fluido universal, que é essa matéria elementar primitiva, não é a matéria já modificada. Então, essa matéria elementar primitiva, que nós vamos chamar de fluido, ele tem a mesma origem, como ele diz, embora emane de uma fonte universal, o fluido cósmico, ele se individualiza. O que ele quer dizer isso? Ele se individualiza. Cada um de nós, no ambiente que estamos inseridos, damos característica a esse fluido. Então, quando ele sai do Criador, ele é essa matéria elementar primitiva, ou seja, a matéria primeira. É como se ele fosse neutro. Quem vai individualizar, ou seja, dar qualidades a esse fluido, somos nós, os encarnados, quando atuamos. Por isso que nós somos filhos de Deus, por isso é que nós somos co-criadores, por isso que nós somos herdeiros de Deus. Então, Deus cria atuando também no fluido, óbvio. Nós, na condição de filhos, herdeiros de Deus, também atuamos nesse fluido? Também. Então, nós também damos característica a esse fluido. E tia, quais são essas características? Essas características estarão de comum acordo com o tipo de pensamento de cada um. Daí a individualização desse fluido.
Então, é aquilo que a gente diz. O seu ambiente doméstico, ele tem a característica do grupo de dentro daquela casa, o fluido universal, que está naquela casa, porque tudo no universo está mergulhado nesse fluido. É por isso que a gente diz que Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque esse fluido é o hálito divino, é o sopro divino. Do jeito que o ar conduz o som, esse fluido conduz o pensamento de Deus. Então é por isso que a gente fala que Deus está em todos os lugares, porque em tudo existe fluido. E nós co-criamos, nós atuamos sobre esse fluido. Então, dentro da tua casa, teu lar está inserido nesse fluido? Está. E quem que está dando a característica do fluido do teu lar? Vocês que estão aí dentro dessa casa. Então, se essa casa tem harmonia, tem respeito, tem evangelho que eu falo não só a nível de estudo, mas a nível de prática, aí sim a energia desse lar é agradável, porque o fluido desse lar, a característica, como ele usa o termo aqui, essa individualização dele aí é agradável. Então fica bem claro, o fluido quando sai da criação é neutro. Quem vai individualizar esse fluido? Os seres, por isso que a gente já estudou. A minha casa, ela tem as características do grupo. O meu ambiente profissional tem as características do grupo. O bairro que eu estou inserido tem característica do grupo que está nesse bairro. A cidade que eu estou inserida, o fluido dessa cidade tem as características do povo dessa cidade. O país que você está inserido, o fluido desse ambiente tem características do grupo que está inserido dentro do país. O planeta, ele também dá característica a esse fluido, que aí é de uma forma mais generalizada, que está de comum acordo com o grupo que está inserido nesse planeta. Então, é aquilo que a gente fala, quando nós temos uma festa aí popular, onde existe um índice muito grande de alcoolismo, de prostituição, de drogas, nessas festas populares o ambiente fica muito mais denso ainda. Então o planeta já é denso devido aos nossos pensamentos e ainda com essas festas populares que às vezes se tornam verdadeiras orgias, esse fluido fica mais denso ainda. Por que que a gente às vezes sente necessidade de ir a um templo religioso? Porque naquele templo religioso existe um grande número de pessoas que se dirigem até lá para orar. A intenção é boa, o pensamento se torna bom e logo a psicosfera. Então não é as pedras que te fazem sentir um bem-estar, mas o fluido do ambiente, que é resultado do pensamento de cada adepto dessa instituição religiosa. Entendeu, gente? Então, no fundo, toda a responsabilidade está nas nossas mãos. Se eu quero ter paz dentro do meu lar, que eu faça do meu lar esse ambiente de paz. Se eu quero ter paz no meu ambiente profissional, que eu possa contribuir para essa paz. Aí você vai me dizer, mas tia, de repente eu estou fazendo esse esforço, mas o grande grupo não faz esse esforço. Como é que eu fico nessa condição? É como se você tivesse uma máscara de oxigênio nesse momento. Você consegue aurir o bem mesmo estando num ambiente desagradável. Por quê? Porque você não está nesta sintonia. Então, o bem ele não está desprotegido. Agora, desde que realmente seja um bem, não um falso bem. Porque às vezes a gente tem comportamento de falsidade de um bom ser humano, mas na verdade no nosso íntimo não é. E não é apenas um rosto tranquilo e um sorriso nos lábios. É verdadeiramente uma condição mental e uma condição de ação ativa realmente no seu dia a dia. Ficou claro? Então, por isso é que ele diz, embora emane de uma fonte universal, o fluido cósmico se individualiza, por assim dizer, em cada ser,
e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros, esse fluido. Então, em torno de mim também, a ação do meu pensamento, eu ali dou característica a esse fluido. Eu gosto sempre dessa imagem simples de você imaginar um aquário e os peixes dentro desse aquário. Então, eu posso pensar assim, essa água toda dentro desse aquário é esse fluido. E os peixes somos nós, todos nós estamos inseridos nesse fluido. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, conforme já nos podemos convencer. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos. É aquilo que o povo vai chamar de aura, né? Então ele diz, mesmo você desencarnando, você continua com esse fluido, né? Essa individualização, esse fluido, que em verdade é a exteriorização, mas na verdade é a minha ação, o meu pensamento atuando sempre por esse fluido. Você desencarna e mesmo assim você ainda fica com essas características, como se fosse até mesmo a identidade. Olhou, já sabe que tipo de espírito é. Daí a gente dizer, olha, era um espírito luminoso, olha, era um espírito escurecido, né? A gente não costuma falar assim? Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. A extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Aí volta aqui novamente. O meu pensamento atua sobre o fluido? Atua, tia, isso aí eu já entendi. Em torno de mim se apresenta esse fluido que é característica da pessoa? Sim, tia. Esse pensamento que vai atuar sobre esse fluido, ele tem o mesmo poder de irradiação de todos? Não. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Isso que ele diz. A extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Quanto mais evoluído, maior o poder de irradiar, entendeu? O pensamento. Porque lembra, o pensamento ele atua sobre o fluido e o fluido irradia. É isso que ele está dizendo aqui, porque ele está falando de fluido e a gente fala de repente de pensamento. O pensamento é um atributo do espírito, mas eu não posso dizer que o pensamento é matéria, mas eu posso dizer que o pensamento atua nesse fluido. E aí ele irradia. O pensamento de Deus não atua no fluido? E não está em tudo? Assim mesmo somos nós, o nosso pensamento atua nesse fluido. Eu vou citar sempre, porque gosto de citar as coisas de Chico, no livro e no DVD, Instruções Psicofônicas. Lá nós temos uma comunicação de Teresa d'Ávila. E do sistema que ela está, ou da coluna espiritual que ela está vinculada, ela de lá irradia o seu pensamento para passar uma psicofonia para Chico Xavier, através de Chico Xavier. Isso está no Instruções Psicofônicas, de onde ela está. Então, olha o poder de irradiação de um espírito da hierarquia de Teresa d'Ávila. Então, ela pensa, logo ela atua nesse fluido que faz parte do universo. É essa matéria elementar primitiva, essa matéria cósmica. E ela atuando sobre esse fluido é como o ar realmente conduz o som. É bem parecido isso. Então, o fluido ele vai conduzindo o pensamento. Ficou claro, gente? Então, a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, essa irradiação pode ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, sob o império da vontade, pode alcançar distâncias infinitas. É como se a vontade dilatasse o fluido, como o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que abalam o ar
ao mesmo tempo. Pode-se por dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão guarda relação com a força da vontade. Do mesmo modo que cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão da força da vibração. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Então aqui ele deixa muito bem claro, nós falamos em pensamento. Obviamente, pensamento é um atributo do espírito e a vontade está correlacionada. Eu penso e aciono a vontade para atuar nesse fluido. Quantas vezes a gente está num determinado lugar e a gente pensa numa determinada pessoa e de repente essa pessoa nos liga? Então, é isso que a gente para para pensar. Então, o pensamento, às vezes a gente acha que a gente está preso e está limitado. Não estamos. Eu tenho por hábito, quando uma pessoa vem muito no meu pensamento, eu já passo uma mensagem e ligo, procuro saber se está tudo bem. Normalmente, a gente quase acerta, né? É impressionante, sabe? Mas é esse movimento do pensamento. Então, eu penso, aciono a vontade. Para você entender isso, pega o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, está no nosso canal, estudo, e vai atuar sobre esse fluido. Obviamente que quanto mais evoluído o espírito, maior a sua lucidez e o seu bom senso. Eu acho que é como se você pegasse verdadeiros tesouros e usasse sem um mínimo respeito. Então é isso que ainda nos falta quando se fala do pensamento, do atuar sobre o fluido, que a gente possa a maturidade e saber utilizar esse recurso com dignidade, e não de forma baixa, ou de forma vil, ou de forma interesseira. Então que a gente possa utilizar realmente como filho de Deus, com o propósito de ajudar, com o propósito de auxiliar, e não com o propósito de se beneficiar. Das qualidades particulares de cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, entre esses fluidos. Uma tendência a se unirem ou se evitarem. Uma atração ou uma repulsão. Numa palavra, as simpatias ou antipatias que se experimentam, muitas vezes sem causas determinantes conhecidas. Porque a gente sempre olha para alguém, às vezes a gente sente uma antipatia muito grande de uma pessoa, essa repulsão, aí às vezes a gente cai naquela besteira de dizer assim, eu acho que é alguma coisa do passado. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é justamente essa repulsão contra o fluido do outro. Por exemplo, vamos pegar um espírito nobre, encarnado. Ele é luz. Se chega alguém que é trevoso, uma pessoa péssima, vai sentir um mal-estar muito grande na presença daquela pessoa. Porque o outro é luz. E a luz o incomoda. Então, às vezes, eu tenho uma antipatia pela pessoa, porque de repente a pessoa é um ser humano nobre, mas você não consegue. Você se sente mal, você se irrita com a presença, porque é o bem. Então pode ser dos dois lados. Ou o contrário, você é uma pessoa nobre e de repente em contato com determinada pessoa, você sente um mal-estar muito grande, porque realmente a energia que aquela pessoa emana, que na verdade é o pensamento, lembra sempre disso. Pensamento atuando sobre o fluido. E essa pessoa acaba individualizando, ou seja, dando característica ao fluido, bom ou ruim. E lembra que o corpo perispiritual é também feito desse fluido. Então é algo assim meio louco, ou seja, eu penso, eu atuo nesse fluido e dou qualidade a esse fluido. Esse fluido que eu estou inserida, eu tenho o meu corpo perispiritual, é um organismo semimaterial, mas é um organismo semimaterial. Esse meu pensamento atuando sobre esse fluido dá uma característica a esse fluido, que é o que nós poderemos chamar de aura. Por exemplo, uma aura iluminada, uma aura de uma cor tal, de uma cor tal. É a ação do pensamento sobre esse fluido. E eu não tenho como disfarçar, ou mentir ou enganar a minha condição íntima. Tá difícil, gente, isso? Tá dando? Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença algumas vezes se nos revela pela impressão agradável
ou desagradável, que nos produz o seu fluido. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação nos oprime e nos sentimos ali como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, o sentimento de cada um se exalta na exata proporção da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontade? Quem já não viveu isso? Um grupo todo com a mesma vontade é capaz até de matar, de esfaquear, de quebrar todo mundo ali junto no mesmo pensamento, ou até mesmo para fazer o bem. Efeito manada. E se você não estiver bem centrado ou bem disposto na sua determinação, o efeito dos outros domina você e você vai na onda, nem se dá conta. É exatamente o que aconteceu com a crucificação do nosso Senhor Jesus. E o que se chama de obsessão coletiva. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos, mesmo sem nos darmos conta do fato. A gente está sempre recebendo influências de comum acordo com quem nós temos afinidade, que aí nós vamos falar de afinidade realmente, de grupo de afinidade, tanto encarnado quanto desencarnado. Essas influências ocultas não podem ser a causa determinante de certas ideias. Dessas ideias que em dado momento se tornam comuns a nós e a outras pessoas. Desses vagos pressentimentos que nos levam a dizer: há alguma coisa no ar, pressagiando tal ou qual acontecimento? Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo odorífico? Não podemos pronunciar-nos afirmativamente, de modo absoluto, sobre essas questões, mas há que se admitir, pelo menos, que a teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser sob o nome de fluido perispirítico, abre um campo inteiramente novo à solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Em seu movimento, o povo chama aura e ele vai chamar de fluido perispirítico. Em seu movimento, vou até ver aqui, pedir para as meninas para ver a etimologia da palavra aura, qual a origem dela. Em seu movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Entretanto, esse fluido deixa vestígios da sua passagem, deixa uma espécie de suco luminoso, inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve para que os sonâmbulos, os videntes e os espíritos desencarnados reconstituam os fatos ocorridos e examinem o móvel que os provocou. Olha que interessante isso aqui. Vamos dizer que a gente vai a um local onde foi uma senzala. Ali não aconteceu muito sofrimento? A nível fluídico, tudo o que aconteceu está lá. Então a pessoa adentra naquele lugar e ela começa a ver, se ela é um médium capacitado, ela começa a ver imagens de escravos sendo torturados. Se ela não tem esse conhecimento aqui,
desse livro, como ele coloca aqui, lembra que a gente está estudando aqui, olha, fotografia e telegrafia do pensamento. Então ela vai dizer, nossa, ainda tem gente aqui sendo chicoteado, sendo torturado. Não, é a imagem gravada do que aconteceu naquele ambiente. Entendeu? A Carlinha já pesquisou aqui pra gente. Aura é um substantivo feminino. O termo vem do latim aura, do grego aura, que significa aragem, brisa. O significado da aura é como sua origem, vento suave, vento brando, aragem ou brisa. Diferente, né? Então peraí que eu vi aqui no outro. Porque tem significado do esotérico. A Aramita vai explicar um pouquinho também pra gente aqui o que ela achou. Aqui no dicionário, no Aurélio, diz que aura é espécie de halo que envolve o corpo, visível somente aos iniciados nas ciências ocultas. São aí os espiritualistas, né? Então a gente percebe esse algo. Por isso que o professor Allan Kardec ele vai usar o termo fluido perispirítico. Não é o perispírito, fluido perispirítico. A gente sabe que é a ação do pensamento sobre esse fluido, essa matéria elementar primitiva, e é a ação do meu pensamento dá características específicas a esse fluido. Não, é que aqui ele continua dizendo que num sentido figurado, a aura pode indicar uma energia imaterial que envolve um determinado ser. Neste caso, a aura pode ser boa ou má, ou pode ter cores. Assim, uma pessoa boa, equilibrada emocionalmente, tem uma aura com fortes cores, fortes e vivas. Dependendo da aura, diferentes sensações podem ser transmitidas a pessoas envolventes. Mas tudo aqui ele usa como um sentido figurado, né? Como se não existisse, mas... Em seu movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Voltei um pouquinho. Entretanto, esse fluido deixa vestígios da sua passagem, deixa uma espécie de suco luminoso, inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, mas que serve para que os sonâmbulos, os videntes, os espíritos desencarnados reconstituam os fatos ocorridos e examinem o móvel que os provocou. Titia já explicou isso. Vamos lá agora, dar continuidade. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre outro, pressupõe de um lado uma força atuante e de outro uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, ou seja, um pensando e outro recebendo. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, ou, por outra, não tendo o fluido perispirítico em todos a mesma potência ativa, fica explicado por que, em algumas pessoas, essa potência é quase irresistível, enquanto é nula em outras. Porque alguns indivíduos são muito acessíveis à sua ação, enquanto outros lhes são refratários. Essa superioridade e essa inferioridade relativas dependem evidentemente do organismo, mas seria erro acreditar-se que elas guardam relação direta com a força ou a fraqueza física. Prova a experiência que os homens mais robustos, às vezes, sofrem as influências fluídicas mais facilmente do que outros de constituição muito mais delicada. Ao passo que, com frequência, se descobre entre estes últimos, os fracos, uma força que a frágil aparência deles não permitiria se suspeitasse. Essa diversidade no modo de agir pode ser explicada de várias maneiras. Então, essa força, essa energia não tem absolutamente nada a ver com a constituição física. Aí deixa bem claro que é uma constituição espiritual. Porque ele diz, às vezes, homens fortes, mulheres fortes e totalmente fracos ao receber determinadas energias. E às vezes pessoas magras, frágeis fisicamente, mas com um poder de vibração tamanho. Ele diz, o poder fluídico aplicado à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo,
Pode depender, vamos lá, primeiro, da quantidade de fluido que cada um possua. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade. Então, ele fala aí da quantidade e no segundo ele vai falar do quê? Da natureza intrínseca. Então, você imagina, exatamente, você imagina a qualidade do fluido de um Cristo. Terceiro, do grau de energia, da força que impossível, ou seja, aí já é o pensamento, aciona quem? A vontade. Talvez até dessas três causas reunidas, na primeira hipótese, aquele que tem mais fluido dá-lo-ia ao que tem menos, recebendo deste em menor quantidade. Haveria nesse caso analogia perfeita com a permuta do calórico entre dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. Seja qual for a causa daquela diferença, podemos nos dar conta do efeito que ela produz, imaginando três pessoas cujo poder representamos pelos números 10, 5 e 1. O 10 agirá sobre o 5, e o 5 sobre o 5 e sobre o 1. Porém, mais energicamente sobre o 1 do que sobre o 5. Este atuará sobre o 1, o 5, mas será impotente para atuar sobre o 10. Finalmente, o 1 não atuará sobre nenhum dos dois outros, nem sobre o 5, nem sobre o 10. Talvez seja essa a razão pela qual certos pacientes são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à de outro. Porque vai depender realmente, de repente pega alguém com uma abundância maior, ele vai tomar um choque. Mas se ele pega alguém que vem aplicar o magnetismo, mas tem menos que ele, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui são as anotações do professor Allan Kardec, né? Os pensamentos. E a gente está tendo a honra de ler, né? Acompanhar essa linha de raciocínio dele. Ele colocou bem com a física, né? Do calor dos corpos. Sim, sim. Era professor de física. Nossa. Pode-se também, até certo ponto, explicar esse fenômeno apoiado nas considerações precedentes. Dissemos, com efeito, que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos, uns com relação aos outros. Ora, não poderia acontecer que a ação recíproca de dois indivíduos guardasse relação com a simpatia dos fluidos, isto é, com a tendência destes a se confundirem por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? Indubitavelmente, essa harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, ainda que não indispensável em absoluto, pelo menos muito preponderante. E quando há desacordo ou antipatia, a ação não pode deixar de ser fraca, ou mesmo nula. Este sistema explica bem as condições prévias da ação, mas não diz de que lado está a força. Admitindo, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição, porque é aquilo, se eu faço uma influência aramita, em verdade eu posso até ter um maior magnetismo que ela, mas se ela cede, se ela acaba não indo, é porque ela também tem simpatia comigo. Logo eu tenho uma ação sobre ela, entendeste? É aquela coisa, ela acaba não indo com as minhas ideias, com os meus pensamentos e com a minha energia. Em suma, quer o fenômeno se produza por uma ou outra dessas causas, isso não leva a nenhuma consequência. O fato existe, eis o essencial. Qual é o fato? Que o pensamento atua sobre o fluido. Os da luz se explicam igualmente pela teoria da emissão e pela das ondulações. Os da eletricidade pelos fluidos positivo e negativo, vítreo e resinoso. No próximo estudo, apoiando-nos nas considerações precedentes, procuraremos estabelecer o que entendemos por fotografia e telegrafia do pensamento. Então, fotografia é algo estático, aconteceu, é um momento e aquilo ficou aquela imagem gravada. E a telegrafia é um processo de comunicação, não é verdade?
que ele coloca a telegrafia do pensamento. No nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, estaremos estudando fotografia e telegrafia do pensamento. Que aí ele vai mergulhar mais ainda. Foi bom, gente? Difícil a compreensão? Mas nos traz uma responsabilidade muito maior em torno do nosso pensamento, tá bom? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre querido, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga que nos conduziu em mais um trabalho. Esse estudo que está nos falando sobre o fluido, tá bom? Eu digo que é um estudo de fundamental importância para nós entendermos o Espiritismo. É indispensável essa compreensão do fluido, esse fluido universal. Lembrando que o termo fluido, a palavra, na época de Kardec, dentro da ciência, tudo aquilo que eles não sabiam identificar ou dizer o que era, eles davam o nome de fluido, tá bom? Quando a gente pensa, a gente atua sobre esse fluido. O fluido é a base de tudo. E lembra que aqui o tema é fotografia e telegrafia do pensamento. A gente sabe que quando a gente pensa, a gente atua sobre esse fluido. A origem do fluido universal é a mesma, é do Criador. Por isso a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Essa matéria é esse fluido universal, matéria elementar primitiva, não é a matéria já modificada. Então, essa matéria elementar primitiva, que nós vamos chamar de fluido, ele tem a mesma origem. Cada um de nós damos característica a esse fluido. Então, quando ele sai do Criador, ele é essa matéria elementar primitiva, ou seja, a matéria primeira. É como se ele fosse neutro. Quem vai individualizar, ou seja, dar qualidades a esse fluido, somos nós, os encarnados, quando atuamos. Por isso que nós somos filhos de Deus, por isso é que nós somos co-criadores, por isso que nós somos herdeiros de Deus. Então, Deus cria atuando também no fluido, óbvio. Nós, na condição de filhos, herdeiros de Deus, também atuamos nesse fluido? Também. Então, nós também damos característica a esse fluido, de comum acordo com o tipo de pensamento de cada um. Daí a individualização desse fluido. O seu ambiente doméstico, ele tem a característica do grupo de dentro daquela casa, o fluido universal, que está naquela casa, porque tudo no universo está mergulhado nesse fluido. É por isso que a gente diz que Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque esse fluido é o hálito divino, é o sopro divino. Do jeito que o ar conduz o som, esse fluido conduz o pensamento de Deus. Então é por isso que a gente fala que Deus está em todos os lugares, porque em tudo existe fluido. E nós co-criamos, nós atuamos sobre esse fluido. Então fica bem claro, o fluido quando sai da criação é neutro. Quem vai individualizar esse fluido? Os seres, por isso que a gente já estudou. A minha casa, ela tem as características do grupo. O meu ambiente profissional tem as características do grupo. O bairro que eu estou inserido tem característica do grupo que está nesse bairro. A cidade que eu estou inserida, o fluido dessa cidade tem as características do povo dessa cidade. O país que você está inserido, o fluido desse ambiente tem características do grupo que está inserido dentro do país. O planeta, ele também dá característica a esse fluido, que aí é de uma forma mais generalizada, que está de comum acordo com o grupo que está inserido nesse planeta. Então, é aquilo que a gente fala, quando nós temos uma festa aí popular, onde existe um índice muito grande de alcoolismo, de prostituição, de drogas, nessas festas populares o ambiente fica muito mais denso ainda. Por que que a gente às vezes sente necessidade de ir a um templo religioso?
Não é as pedras que te fazem sentir um bem-estar, mas o fluido do ambiente, que é resultado do pensamento de cada adepto dessa instituição religiosa. Entendeu, gente? Então, no fundo, toda a responsabilidade está nas nossas mãos. Se eu quero ter paz dentro do meu lar, que eu faça do meu lar esse ambiente de paz. Se eu quero ter paz no meu ambiente profissional, que eu possa contribuir para essa paz. Você consegue aurir o bem mesmo estando num ambiente desagradável. Por quê? Porque você não está nesta sintonia. Então, o bem ele não está desprotegido. É verdadeiramente uma condição mental e uma condição ativa realmente no seu dia a dia. Quanto mais evoluído, maior o poder de irradiar, entendeu? O pensamento. Porque lembra, o pensamento ele atua sobre o fluido e o fluido irradia. Nós falamos em pensamento. Obviamente, pensamento é um atributo do espírito e a vontade está correlacionada. Eu penso e aciono a vontade para atuar nesse fluido. Então é isso que ainda nos falta quando se fala do pensamento, do atuar sobre o fluido. Que a gente possa a maturidade e saber utilizar esse recurso com dignidade. E não de forma baixa ou de forma vil ou de forma interesseira. Então que a gente possa utilizar realmente como filho de Deus, com o propósito de ajudar, com o propósito de auxiliar e não com o propósito de se beneficiar. Eu penso, eu atuo nesse fluido e dou qualidade a esse fluido. Esse fluido que eu estou inserida, eu tenho o meu corpo perispiritual, é um organismo semimaterial, mas é um organismo semimaterial. Esse meu pensamento atuando sobre esse fluido dá uma característica a esse fluido, que é o que nós poderemos chamar de aura. Por exemplo, uma aura iluminada, uma aura do macotal, do macotal. É a ação do pensamento sobre esse fluido. E eu não tenho como disfarçar, ou mentir ou enganar a minha condição íntima. A gente está sempre recebendo influências de comum acordo com quem nós temos afinidade, que aí nós vamos falar de afinidade realmente, de grupo de afinidades, tanto encarnado quanto desencarnado.